Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Olha só, na aula de hoje nós estudaremos o capítulo 38, o módulo 38. Para quem quiser nos acompanhar, pegue sua apostila, coloque no módulo 38, que nós estudaremos a respeito dos modos verbais, mais especificamente o modo indicativo e seus tempos. Nós temos dentro do modo indicativo 6 tempos verbais e nós estudaremos cada um deles de maneira minuciosa, tá? Primeiramente, nós temos aqui um rol de frases que diz o seguinte: eu vou à escola hoje, eu irei à escola amanhã, eu fui à escola ontem. Você percebeu alguma mudança de sentido nas construções acima? Vamos comentar. O que vocês perceberam? O que está em destaque nas orações? Vou, irei, fui. Vamos lá verificar. É provável que você tenha percebido 3 situações distintas. Uma oração que acontece no momento da fala, ou seja, eu estou dentro do tempo presente. Uma ação totalmente acabada, passado ou pretérito. E uma ação a acontecer posterior à fala, que no caso nós estamos falando do tempo futuro, expresso respectivamente dentro de cada frase. Pois bem, os sentidos dos acontecimentos mudam conforme o uso de cada um dos tempos usados. Então, olha só. Dentro do presente, o presente é um tempo que faz referência a fatos que se passam ou que se estende ao momento em que falamos. Quando afirmo eu vou à escola hoje, essa ação ainda não aconteceu, tá? Passado ou pretérito faz referência a fatos anteriores ao momento em que falamos. Na frase eu fui à escola ontem, a ação está totalmente acabada quando eu falo. Então, existe aí todo esse procedimento de estar acontecendo, aconteceu e acontecerá. Que no caso, acontecerá vem agora para o tempo futuro, que são os 3 tempos gerais aí que a gramática estabelece. Faz referência a fatos ainda não realizados. No momento da fala, na frase eu irei à escola amanhã, a ação ainda irá se realizar, tá? Então nós temos aí tudo geral, só que agora nós entraremos nas especificidades de cada um dos modos verbais elencados pela nossa querida gramática. Com relação aos tempos, qual é a finalidade, qual é o objetivo? Eles servem tanto o presente, o passado e o futuro para situar o processo verbal em relação ao momento em que se fala. Tudo isso para situar quem está falando ou quem está ouvindo, se é passado, se já aconteceu, se está acontecendo ou se acontecerá, tá? E com relação ao modo indicativo, nós temos aqui um panorama geral mostrando todos os tempos. Modo indicativo é aquele modo que indica certeza, vocês já sabem disso, é certo que a ação aconteceu, está acontecendo ou acontecerá, e ele é dividido em presente do subjuntivo. O pretérito, nós temos 3 pretéritos: pretérito imperfeito do indicativo, pretérito mais que perfeito do indicativo e pretérito perfeito do indicativo. Tudo aqui pertence ao indicativo. O futuro se divide em 2: futuro do presente do indicativo e futuro do pretérito do indicativo, tá? Tudo isso aqui para representar os 6 tempos que nós temos só no modo indicativo. Então é necessário estar atento. Tudo isso é cobrado nos vestibulares, nas provas e, claro, vocês precisarão disso para uma melhor fluência diante do texto, diante da oralidade, do dia a dia e nas situações que vocês estiverem inseridos. Então, o primeiro que aparece aqui para a gente é o presente, que indica principalmente uma ação que ocorre no exato momento em que se narra a ação. Indica também uma ação habitual, uma característica do sujeito, um estado permanente de uma situação ou a verdade científica dos fatos. Então, o presente, ele não é só tudo que nós já exploramos,
mas ele se baseia em todas essas caracterizações que nós temos aqui. Ele é muito mais além do que nós imaginamos. Este tempo verbal pode ser usado ainda para indicar uma ação que ocorrerá no futuro próximo ou enfatizar fatos ocorridos no passado, tá? Apesar de ser presente, nós temos essas caracterizações aí dentro desse rol. Aqui nós temos a conjugação do verbo estudar, do verbo trabalhar e do verbo falar, isso tudo baseando-se no presente do indicativo. Nós temos as pessoas do discurso expressas aqui, eu, tu, ele, nós, vós e eles. Eu vou, de certa forma, trabalhar de fato o verbo estudar, tá? Eu estudo, tu estudas, ele estuda, nós estudamos, vós estudais e eles estudam. Tudo isso aqui é importante, sim, mas mais importante do que isso é você realmente ter e saber aplicar tudo que está aqui aparecendo para vocês. Professor, o verbo trabalhar e o verbo falar seguem esse mesmo fluxo? Sim, seguem. Só mudarão o radical, a raiz, tá? O principal é o que dá base para outras palavras. Eu tenho o verbo estudar. Olha a quantidade de palavras que eu situei a mais. E só mudo o final. Então, observe o verbo trabalhar. Eu trabalho. Tu trabalhas, ele trabalha, nós trabalhamos, vós trabalhais e eles trabalham. Opa, eu tenho, se você for observar, a mesma estrutura final, só muda realmente a raiz, o radical da palavra. Verbo falar. Eu falo, tu falas, ele fala, nós falamos, vós falais e eles falam. Nós temos toda a construção da primeira conjugação dos verbos estudar, trabalhar e falar. Tudo isso é muito importante, que vocês saibam realizar essas conjugações de maneira correta e, claro, utilizando-as no momento da fala, na oralidade, na escrita, nos contextos que vierem até vocês, tá? Então, pessoal, por hoje foi só. Na próxima aula, nós continuaremos abordando todo esse processo. Acompanhe as redes sociais e a Agenda Edu e até a próxima.